bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje o nosso tema é sensacional, acredito que todo mundo vai gostar muito de saber como manter a boa forma física no inverno com qualidade de vida. Para isso, estou com meu super amigo, querido Olá, João Carlos Matos, educador físico. Obrigada, João. Não, eu que agradeço, Sigrid. Sempre muito bom a gente vir aqui e até conversar sobre um assunto que é muito interessante, que é saúde, né? A saúde, ela precisa ser divulgada. Então, é verdade. Bem-estar, não tem como ter bem-estar sem ter saúde, né, João? Com certeza. E assim, João, a gente vai conversar muitas coisas aqui, mas uma das coisas que eu mais percebo e que eu ouço muito também as pessoas reclamando a respeito da fome que dá nessa época do ano. Estamos numa região fria, né? Numa época que é inverno e é natural, faz parte. O inverno, ele é maravilhoso, né? Quando a gente sabe aproveitar. Sim. E muitas coisas boas. Só que com ele também vem essa fome, esse apetite, essa vontade de estar o tempo todo mastigando, comendo alguma coisa. E nunca é saladinha, nunca é coisa light. Por que, João? Explica pra gente. São vários fatores, né? Existem os fatores culturais, porque no inverno nós temos alguns alimentos que eles são naturalmente mais calóricos e são mais saborosos, né? Você vai fazer quando você pensa no verão, você pensa em fruta, você pensa em líquido, né? Quando você pensa no inverno, você pensa em uma comida mais massa, né? Uma comida mais densa. E também tem a questão de que o nosso corpo, ele precisa manter uma temperatura, né? Nós temos uma temperatura interna em torno de 36,5 graus. Então, o que acontece? Quando o meio está mais frio que 36 graus, o nosso corpo tende a baixar a temperatura, mas ele não pode. Então, ele acaba tendo um gasto calórico maior justamente para manter estabilizada essa temperatura de 36,5 graus, né? Só que isso faz um consumo, né? Quando as pessoas falam que no inverno sentem mais fome porque nós naturalmente temos um gasto calórico maior. Então, a gente queima mais caloria no inverno? Nós queimamos mais caloria no inverno. Então, se a pessoa quer fazer o jejum intermitente, vou te interromper porque eu fui obrigada agora. Faz o jejum intermitente, então ela vai queimar mais do que se ela não tiver? Já começa com a ideia do jejum intermitente, ela tem alguns poréns, né? O jejum intermitente, ela é interessante num primeiro momento, mas continuamente, ela já não é um bom... Eu percebo isso, João, já percebi. Tu já fizeste realmente. algo Sim, nesse sentido? Eu sou super adepta, mas eu vejo que chega num certo... Parece que num período que aí... Você tomar o café da manhã, você tem um rendimento muito melhor do que você melhor. não... Com certeza. Por quê, João? Com certeza. Está ligado na questão mesmo tu tens posso te explicar, tu tens carboidrato com mais disponibilidade para você. Quando você se alimenta antes, né, por exemplo, de fazer uma atividade física. É lógico que nós temos uma glicose que está dentro do músculo, nós temos uma glicose que está no nosso fígado, que elas também servem como fonte de energia para nós gastarmos, né? Mas quando o teu corpo entende que tem carboidrato suficiente, ele acaba tendo um pouco mais de relaxamento nesse sentido. Então, ele acaba solicitando mais, ele te dá a oportunidade de gastar mais, porque sabe que está entrando mais. Né? Então, tudo é uma questão de sistema nervoso central. Né? As pessoas, às vezes, tentam pensar nessa ideia de, não, vou fazer um jejum intermitente porque eu vou ter um gasto calórico maior. Só que quem comanda isso não somos nós, é o nosso sistema, né? E ele quem prevê se vale a pena ou não fazer isso. Por isso que fazer o jejum intermitente por vontade própria, né, sem ter um tipo de conhecimento, geralmente é um grande erro. As pessoas acabam queimando massa muscular, engordando, ganhando mais massa gorda, né? Agora, se tu faz esse planejamento junto com o nutricionista, aí sim, porque ele vai moldar exatamente o que tu precisas, o que tu necessitas para poder fazer esse jejum com saúde. E mesmo assim tem um período, eu vejo que tem um período que o organismo chega num ponto que ele meio que se acostuma e ele vai travar aquele mecanismo de defesa, né, do corpo. É o que nos difere dos robôs. Na verdade, a adaptação orgânica sempre vai acontecer. Por isso que o que está certo para você agora não necessariamente vai dar certo daqui a alguns dias, alguns meses. Então, a ideia é sempre tentar, claro, se conhecer, né, ter um conhecimento um pouquinho mais apurado sobre
o que você consegue gastar, o que você consegue consumir, mas o mais correto sempre vai ser ter um acompanhamento profissional para poder fazer a alimentação mais correta. E o fato da gente no frio sentir mais fome, eu imagino que seja um sacrifício assim absurdo, porque se a gente sente fome e a comida ela nos aquece, não apenas o fato de ser comida, ter calor na comida, sim, né? Mas isso é importante também, o calor da comida, né? Sim, com certeza. Tanto é que a gente tem vontade de comer essas comidas mais que tem um teor de caloria maior, geralmente. Sim, queijo, sim, né? sim, Que sim, tem sim, aquela... sim. E eu acredito que também tentar fazer esse processo de ficar sem comer, por mais que em tese se queimasse mais caloria, o sacrifício não valeria a pena, né? Em termos, é isso a gente falando, você está falando de saúde e bem-estar. Sim. Não é? Sim, na questão de saúde e bem-estar, mas também vamos dizer que a estética vem por trás disso tudo, né? Quando a gente fala em saúde, por exemplo, eu considero saúde uma pessoa um pouco mais magra. Tenho todo o respeito às pessoas que têm obesidade, não é uma questão de fobia, não é Sim. essa questão. Quando eu acabo falando muito sobre isso, às vezes as pessoas acabam se confundindo que eu estou falando mal de obeso. Não estou falando mal de obeso. A gente só simplesmente sabe que a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada, né? A obesidade ela não pode se tornar um estilo de vida, tá? Mas a respeito dessa questão, o que é importante para as pessoas na questão alimentar, é tentar no inverno continuar com uma alimentação regrada, né? Uma alimentação... Difícil, João. É difícil porque nós temos um gasto calórico a mais, então... E como você mesmo falou, o consumo, não que a gente não vá comer fruta no inverno, a gente come fruta, come salada, mas não é diferente o frio, ele parece que há uma mudança. Sim, ele puxa para uma comida mais quente, né? Ele puxa realmente para uma comida que tenha massa, uma comida mais densa, né? Porque o teu corpo ele quer sentir que, poxa, estou alimentado, né? Mas isso tem muita relação com dois hormônios que nós temos, que são muito importantes. Quando a gente fala sobre fome, a gente tem que falar sobre leptina e grelina. A leptina é um hormônio que ele é fabricado pelo nosso próprio tecido adiposo, ou seja, né, as pessoas às vezes parece um contrassenso, né? Um hormônio que nos dá saciedade, ele é feito justamente pelo nosso sistema, nosso tecido adiposo. E a leptina, quando ela vê que o nosso estômago está alimentado, ela manda uma informação para o nosso cérebro e fala, olha, está saciado, está satisfeito. Então, esse hormônio ele é muito importante e ele está muito ligado à questão do calor e do frio. Eles são sensíveis, né? Nós temos mais sensibilidade à leptina no período mais frio, no período mais quente do que no período mais frio. Né? A gente acaba tendo muito mais fome, às vezes, por essa troca de calor que a gente faz com o ambiente externo. Né? Se na rua está 8 graus, o teu corpo vai tentar, né, equilibrar isso, lógico, mantendo a tua temperatura, mas ele vai entender que lá está mais frio, então ele se torna mais sensível à leptina e isso faz com que nós tenhamos mais fome também, né? É uma questão mesmo fisiológica, nós termos mais fome no inverno, tanto por essa sensibilidade que nós temos da leptina, né, que é esse hormônio que é secretado pelo nosso tecido adiposo, mas é reconhecido no nosso hipotálamo, no nosso sistema nervoso central, e também pela questão de que o nosso corpo precisa se manter mais aquecido, ele precisa se movimentar mais naturalmente para ter esse gasto calórico, né, para ter essa compensação de manter a nossa temperatura interna em 36,5 graus, que já é diferente do verão. No verão nós já sentimos menos fome. Por quê? Porque a nossa sensibilidade ela termina, a gente consegue ter a gente aumenta a nossa sensibilidade à leptina porque o calor ajuda nesse sentido. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem por que elas acabam suando, né? O que é o suor? Né? O suor não é gordura que está saindo pela nossa pele. Na verdade, o suor, na verdade, é um meio para nós captarmos a temperatura externa e jogarmos para dentro do nosso corpo, porque ele está superaquecendo. Né? Por isso que quando a gente faz uma corrida, geralmente, a gente aumenta a nossa temperatura interna porque a gente faz muito movimento. E o suor ele serve como um catalisador, ele vai buscar esse frio que ele acredita estar na parte externa e vai jogar para dentro do nosso corpo. Então, por isso que no inverno é muito bom fazer atividade física?
Mais ainda. Ainda por outros motivos ainda, né? No inverno, geralmente, a umidade baixa, né? Principalmente aqui no sul, a umidade baixa quando chega no inverno. E baixando a umidade, então a gente tem uma hidratação menor da nossa pele, uma hidratação menor do nosso cabelo, enfim, a gente respira menos água, né? Nós temos, não é tão, é mais seco, né? Esse período do inverno. E a atividade física vai fazer esse meio termo aí, ele vai deixar a tua pele mais hidratada, vai deixar teu cabelo mais hidratado. Mas por que a gente tem dificuldade de respirar quando a gente está fazendo uma atividade aeróbica? Eu sinto isso, por exemplo, fazer uma aula de bike no inverno, a minha respiração, ainda mais com máscara, né? A minha respiração é uma e fazer no verão é outra, parece que fica mais pesado o ar. Eu pensei até que fosse ao contrário, eu pensei que fosse... No inverno justamente pela questão da umidade, né? Olha. Tu tem menos umidade, então tu acaba respirando menos, tu hidrata menos a tua mucosa interna, então parece que a tua respiração fica um pouquinho mais seca assim, né? Tu vai sentir uma respiração mais pesada. E isso com certeza, mas mesmo assim ainda é importante que você faça essa atividade aeróbica, mesmo que seja no inverno. Pode ser um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? O interessante é manter a atividade física. O João, ele fez um vídeo na rede social da academia semana que eu achei assim, bem interessante e que ele trouxe um dado que eu já sabia e não sabia, eu não tinha feito a relação, se fizesse a relação. Falando por que quando a gente faz natação, a gente sai da piscina faminto, e eu me lembro que na época que eu fazia natação eu saía esfomeada. Exatamente. E por que quando faz uma corrida a pessoa não tem fome? Não é, João? Exatamente. Que interessante isso. Isso está relacionado realmente a temperatura corporal, né? A temperatura corporal, isso. Porque quando nós estamos na água, geralmente a água ela tem uma temperatura mais baixa que a nossa. E como a gente tem um contato direto, que é a água, né? que é essa transmissão que vai do externo para o interno, ela nos chega, então ela começa a consumir a nossa temperatura. A nossa temperatura ela baixa dentro da piscina e isso faz com que a gente tenha uma maior sensibilidade a essa leptina e isso aumenta muito mais a nossa fome após a atividade. Realmente, as pessoas... Eu mesmo, né, tenho graduação em Educação Física, passei muito tempo dentro da água. E realmente, depois que eu saía da piscina... Parece que vai morrer de fome. Exato, nós já íamos almoçar diretamente, então era o dobro assim, do que nós naturalmente comíamos. Justamente para compensar essa questão, né? Mas lembrando, né, que as pessoas às vezes pensam, leptina é esse hormônio que nos ajuda a ter mais saciedade. Só que depois que nós já estamos satisfeitos, é que esse hormônio vai ser lançado no nosso cérebro. Ou seja, ele tem uma demora, existe aí um delay de 20 minutos para avisar o seu cérebro que você está com saciedade. Eu pensei que fosse até menos, vamos saber. São em torno de 20 minutos, por isso que se recomenda muito em comer devagar, porque quando você come devagar... Dá tempo, Dá tempo nesses 20 minutos de você não ter passado muito da sua conta, né, e ter se saciado e ter se sentido bem com o que comeu. Em relação a consumo de carboidratos, eu gosto muito da dieta low carb, mas assim, eu já reparei que também não dá para viver a vida inteira low carb, entendeu? Para mim, tem pessoas que eu acho que até funciona, para mim não funciona. Eu faço um período, aí tem um resultado bem legal e, por exemplo, agora no inverno eu estou me permitindo consumir normal o carboidrato, eu não tirei o carboidrato. Existe alguma relação, João, ou não, realmente, devido a gente ter até esse maior consumo, o inverno fazer com que haja um maior consumo calórico, né, para poder haver essa compensação, como você falou no início, então meio que estaria relativamente liberado. Se pagando, quer dizer, né? Se equivalendo. Sim, sim. Não, na verdade, quando as pessoas pensam, né, nessa dieta low carb, você tem um motivo pelo qual fazer a dieta low carb? Ela me dá mais saciedade. Tu sente mais saciedade. Eu sinto, eu sou O positivo, então assim... Porque a proteína, ela te deixa mais saciada, né? Ela me dá mais saciedade. Mas tem muitas pessoas que fazem essa dieta no sentido de puramente emagrecer. Se a gente pensar na questão... Também. Não, tudo bem, mas não vou te dizer que não vou comer só proteína Mas vamos pensar na questão como saúde. A gordura, ela é queimada num caldeirão de carboidratos. Ou seja, você nunca vai conseguir queimar a gordura pura. Não existe essa possibilidade. Para o sistema, né, o nosso sistema de funcionamento da quebra da gordura, né, da lipólise,
ela depende de carboidrato para fazer isso. Então, quando a gente fala muito em low carb, é um pouco de tiro no pé que a gente vai dar, porque a gente depende disso para poder realmente ter a quebra da gordura, né? Se você parar de comer açúcar, o teu corpo vai começar a tornar a tua massa magra, não é nem a massa gorda, num processo também que é fisiológico, vai começar a transformar ela em carboidrato, em açúcar, porque o nosso corpo necessita de açúcar, né? O carboidrato ele é essencial. Quando fala de açúcar não é o refinado, né? Deixa bem não, claro. Desculpa, o açúcar é o carboidrato, isso, exato, né? Massa, de modo geral, né? é o carboidrato. Ou eu falo açúcar ou eu falo carboidrato, né? Então, nós quem está ouvindo vai dizer, não, pensa no açúcar, né? Açúcar refinado. Tirar o açúcar do café. Não, e até porque, saindo um pouquinho mais falando sobre o café, o café é uma bebida, né? O café não é um suco. Sim. Então, o café ele se toma sem açúcar. Também acho perfeito. Então é isso, então tem que deixar o carboidrato. Tem que manter carboidrato. Ele é importantíssimo até para o emagrecimento. Lógico que existe cada pessoa tem uma necessidade. Uhum. Né? Isso vai depender muito de quanto também você gasta diariamente. Então, por isso que é sempre muito importante ter profissionais próximos que possam lhe ajudar nesse sentido. E fazer atividade física, nem que seja uma caminhada, né? É importante, porque você está consumindo, mas você também está queimando. Está gastando, exato. A atividade física é o remédio, o maior remédio que existe e que não tem efeitos colaterais, né? Você vai fazer essa atividade e ela vai te trazer sempre benefícios. E sabe uma coisa que eu acho assim fantástica, João? Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa sedentária, nunca, sempre fiz atividade física. Mas de uns 2 anos para cá, apareceu, né? Porque mesmo fazendo atividade física, imagina se eu não fizesse, é isso que eu quero dizer. Problema no quadril. Então, imagina, e no médico, fiz ressonância magnética, tudo, imagina se eu não estivesse fazendo. Imagine que o seu quadril, depois que você começa a fazer atividade física, ele se fortalece por volta dele todo, né? Você fortalece toda essa musculatura que está ligada ao teu quadril. Tendinite e bursite de quadril. Então, quanto menos atividade física você fizer, mais seria a sua dependência das articulações, né? É como se as articulações elas tivessem que fazer muito mais força, porque os músculos não estão lhe ajudando. Exato. Então, tu imaginas nesse sentido, né? Você fala que mesmo assim tu se machucou, né? Tu sentiu o teu quadril. Imagina uma pessoa que já teve infartos do miocárdio, elas também têm o mesmo tipo de problema. Tem pessoas que acabam, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela teve 5 infartos do miocárdio. Nossa. E ela conversando comigo, ela ficou muito triste. Poxa, João, eu faço tanta atividade física, né? E por que aconteceu isso comigo? 5 infartos do miocárdio? Não poderia ser isso. E eu falei, olha, tem outros fatores. Que bom que você teve os 5 infartos do miocárdio e não se foi. Exatamente. Atividade física... Já é uma recordista, eu nunca ouvi um caso assim. Atividade física, ela veio te dando sobrevida. Com certeza. Ela veio te ajudando a manter, ela deixou teu coração mais forte. Então, isso era um caso que era para você, no teu primeiro infarto do miocárdio, ia ter ido, mas não. Você se preveniu, você fez a atividade física e você está aqui hoje viva contando a tua história. É impressionante. E eu vejo, é engraçado isso, né? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, assim, tudo que acontece tem um porquê. Eu tenho muito essa crença que nada é em vão, tudo tem um porquê. Então, assim, eu vejo, talvez, o fato de ter até essa limitação é algo que me faz continuar a querer e não parar. Então, por exemplo, uma semana que eu estou em crise, eu poderia dizer, não estou em crise, eu não vou. Eu sei que se eu não for fazer atividade física, a minha limitação, o meu desconforto em função de estar parada vai ser maior do que eu fizesse. Então, isso me coloca em movimento. Aí a mesma coisa em relação à alimentação. Antigamente eu comia muito doce, consumia muito. Hoje, eu não posso mais me dar ao luxo de fazer isso. O ano passado eu fiquei 6 meses, por conta de dissertação de mestrado, ansiosa, comendo muito brigadeiro e coisa e tal. Eu em 6 meses engordei 6 quilos. O que isso me fez enxergar? Que eu não poderia comer tudo que eu queria, quando eu queria,
não estava tudo bem isso, porque se eu continuasse nesse ritmo, eu ia acabar, imagina, 1 quilo por mês, em 12 meses, em 4, 5 anos, né? Com certeza. Então, assim, qual o entendimento que eu tive disso? Que bom, porque talvez se eu não tivesse essa relação direta, eu fosse não dar nem aí. Aí poderia até não aumentar em termos de peso, mas iria ter outras consequências, né? Porque a gente perde qualidade de vida quando a gente também não é consciente em relação às nossas escolhas, né? Sim. Quando a gente come, procura comer de um modo mais consciente, não é só o fato da gente não engordar, vamos dizer assim, mas a gente ganha mais disposição, a gente ganha, os alimentos eles nos dão, né, essa eles energia. Nos trazem mais nutriente, né? Isso, então assim, tudo eu vejo que tem, sabe, um porquê, um propósito, e às vezes a gente precisa de coisas assim para nos colocar no trilho de novo. Sim, então tu imagina que se tu continuasses nesse teu processo, apareceria uma diabetes, apareceria algum outro problema que estivesse relacionável, né? Porque a obesidade, ela muitas vezes as pessoas acabam ficando obesas sem saber, né? Porque vai 1 quilo, porque vai 1 quilo, porque vai 1 quilo, e assim vai. E cria-se a rotina, né? Não se muda o hábito, mantém-se aquela rotina. Aí esse sobrepeso já afeta as articulações? Com no meu certeza. caso, imagina, seria uma das coisas que o médico falou quando eu fiz a ressonância, tem que controlar o peso. Então imagina isso, eu com essa relativa limitação, né, em relação, que é um desconforto, querendo ou não, né, é uma articulação que tu estás ali o tempo todo movendo. Tu precisa dela para andar, né? Tu precisa dela para sentar, assim, ó, não precisa posso dela para correr. tudo. Eu, na época, quando eu estava fazendo mais as fisioterapias, que eu fiz 30 sessões de fisioterapia, RPG, eu não podia fazer esteira. Podia fazer aula de bike, porque não tinha... Sim, porque não tem impacto. Mas esteira, que é uma coisa que é caminhar, né? Não tinha que ficar, agora já nem tanto. Mas olha como é importante, eu vejo assim que tudo tem um porquê, a gente tem que ter essa consciência, né, de entender que a gente está aqui para ter qualidade de vida, né? Sim. E isso está na nossa responsabilidade. Sim, quando eu geralmente falo sobre emagrecimento, né, as pessoas às vezes podem confundir com essa questão de que eu estou procurando algo Padrão muito estético. Não tem só relação. Da beleza. Não é sobre isso que nós falamos, sobre emagrecimento. É? Emagrecimento, eu estou falando sobre justamente isso. Te dá longevidade, te dá dignidade, né, de continuar a sua vida com independência. Não é uma questão de que porque você vai para a praia e vai mostrar que tem um corpo, né, vai fazer essa questão da autoafirmação. Não tem relação com a autoafirmação. Emagrecimento é simplesmente estar contra a doença que se chama obesidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos qualidade de vida, né? O emagrecimento, ele vai nos trazer qualidade de vida, sem dúvida alguma. Você vai ter... vai continuar amarrando o seu sapato, né? Caso de várias pessoas com obesidade não conseguem amarrar o seu sapato, não tem dignidade para isso, tem que alguém fazer isso para elas. Então, são pequenas coisas que quando nós juntamos, elas trocam a tua vida, né? Quando tu acaba emagrecendo, né? Quando tu sai da obesidade. Porque eu falo isso, as pessoas, elas não são obesas, elas estão obesas. A obesidade é uma doença. E uma coisa leva a outra, né, João? É por isso que eu acho assim, a pessoa ela começa a fazer atividade física, ela já começa a ficar mais consciente em relação às escolhas dela, né? A atividade física traz disciplina. Isso eu acho fantástico. Atividade e disciplina física. É liberdade. Sim. Né? Às vezes a gente tem uma ideia equivocada. Eu sempre costumo dizer que quando a gente é criança, os pais dizem que a gente tem que fazer, não tem que fazer, e a gente cresce com um monte de regras, com disciplina, que é normal, e meio que a pessoa ela vai criando uma resistência àquela disciplina. Quando eu crescer, eu vou mandar em mim, eu vou fazer o que eu quiser. A gente não está falando sobre uma questão militar, né? Não é aquela disciplina militar. É uma disciplina para si mesmo, né? Uma disciplina para melhorar a sua própria vida, né? Uma organização, um planejamento que tu faz, na verdade, essa disciplina. Né? E a atividade física, realmente, você acaba jogando ela fora quando você acaba errando nas outras coisas, né? A atividade física é um dos pontos, né? Nós temos um programa da própria academia que emagrecimento na atividade física são 5 pontos que são importantes, né? Que estão relacionados a questões sociais, né? A alimentação, sono. Então, tem todo um processo que precisa ser disciplinado, né? Uma coisa não anda sozinha ali.
todo o processo ele é conjunto. E como o sono afeta, né, João? O sono afeta muito. É impressionante, eu fico... Uma das coisas mais importantes que nós temos durante o sono é justamente essa limpeza que a gente faz, né, no nosso intestino, no nosso estômago, e a secreção de hormônio de crescimento que aumenta, né? A gente tem uma secreção muito aumentada quando a gente está em sono profundo. Isso geralmente no sono que vai entre as 8 horas da noite e as 4 horas da manhã. Eu tenho um sono super leve e sim, outro, a minha gatinha dorme comigo. Então, assim, sim. Vira e mexe, engraçado isso. Cai uma pena, eu já acordo. Já sente e acorda. Descobri. Isso é uma das coisas que acabam nos envelhecendo com mais rapidez, né? A gente não tem tanta secreção de hormônio de crescimento quanto deveria. Mas é impressionante isso, né? Tudo interligado e a gente tem que cuidar e a gente tem que vigiar isso, fazer a nossa parte no que estiver, né? Ao nosso alcance. Sim, sim. Para alcançar esse objetivo de chegar o quanto mais longe a gente conseguir com qualidade de vida. Não é só viver muitos anos, né? Mas viver muitos anos com qualidade. Não adianta você viver 100 anos numa cadeira de rodas ou numa cama, né? Sim, dependendo de todo mundo. Exato, né? O que nós mais batemos, né? A tecla da saúde, da atividade física, bem-estar, está relacionado realmente à dignidade, tu conseguir continuar com a tua independência, né? Independência é importante. Isso não tem preço, né? Eu vejo assim, pessoas que já têm mais de 70 anos e estão super bem, e eu vejo assim, o quanto esse se sentir bem, elas se sentirem jovens, faz bem para tudo, sabe? Para a autoestima delas, e elas falam com energia e aquela coisa, porque uma coisa está ligada à outra. Sim, com certeza, da própria jovialidade. Eu vou te dar um belo exemplo que é na minha família, meu pai, ele tem 91 anos, né? E em conversas com ele, ele tem vontade hoje ainda de trocar o carro dele, ele quer trocar o carro. Que legal. Ou seja, ele não acredita numa coisa próxima, ele acredita que ainda vai viver muito. Então, isso é muito bom. Sim. E é o que vem dando essa sobrevida, né, para ele. Né? Eu até brinco com ele que a validade dele já passou um bom tempo e que agora ele só está aproveitando, né, o que está sobrando de tempo. Já está no bônus. Já está no bônus, exatamente. Legal. João, deixa um recado para quem está assistindo, como é que as pessoas te encontram? Sempre está trazendo muitas dicas legais nas tuas redes sociais. Então, eu gostaria que as pessoas puderem nos seguir, né, a nossa academia, a Unity Fit, ou unityfit.com.br ou @unityfit no Instagram, né? E para conhecer tanto a academia, conhecer um pouquinho mais dos conteúdos que a gente acaba sempre falando, né? Nós falamos muito sobre questões de saúde, sempre tem algum tipo de dica que a gente acaba dando no nosso perfil, né? Então, e também quero dizer a todas as pessoas, né, que a atividade física é essencial e que não é uma coisa corriqueira, ou seja, você nunca vai se formar em atividade física, você não vai ganhar um diploma daqui a 1, 2, 3 anos, não. Isso é algo que você deve fazer como todos os dias, você acorda, escova os seus dentes, almoça, a atividade física ela precisa estar dentro da sua rotina. E é para sempre, né, João? Para o resto da vida. E que bom que tenha sobrevida para isso. Eu queria emagrecer tantos quilos para a academia e emagreci pronto. Não, é para sempre, né? Realmente é estilo de vida, qualidade de vida associada. E eu acho que não tem como a pessoa ela começar a entrar nessa, né? Ela pode até parar um tempo, eu vejo assim, às vezes por conta da pandemia, por algum problema de saúde, inverno, férias, aí sempre tem uma dificuldade um pouquinho maior de voltar, mas é só começar de novo, pegar o ritmo de novo, que aí pronto, vai, né? Exatamente. Sempre lembrando que a atividade física, o mesmo degrau que você sobe é o degrau que você desce, né? Se você vai treinar um mês e parar, em um mês você volta ao seu estado basal, sem alteração nenhuma. Então, o que é importante é tentar manter uma rotina e não deixar descer muitos degraus, né? Manter sempre esses degraus, sempre tentar elevar um pouquinho mais o degrau que a gente está subindo. Obrigada, Obrigado João. também pelo convite, querida. Hoje nós ficamos por aqui, nosso programa Olhar de Estilo, e nos vemos na semana que vem. Um beijo!